Papo Reto. E olha, hoje a gente fala que, apesar de a escola ser tradicionalmente considerada um espaço de aprendizagem, crescimento e convivência, ela ainda está longe de ser um ambiente seguro para estudantes LGBTI+, no Brasil. Um levantamento inédito aponta que 86% dos jovens LGBTI+, que frequentaram instituições de ensino em 2024, não se sentem seguros na escola em razão de sua aparência. A Pesquisa Nacional sobre o Bullying em Ambiente Educacional Brasileiro, no ano de 2024, revelou ainda que a insegurança, o bullying e as agressões verbais e físicas são parte da rotina de muitos desses estudantes. E aí, para falar sobre esse assunto, eu converso então com o diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI+, o Tony Reis, que também é especialista em sexualidade humana, mestre em filosofia e doutor e pós-doutor em educação. Oi, Tony! Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente para fazer uma reflexão sobre esses dados. Tudo certinho? Tudo maravilha, tudo certinho. Que bom a gente estar conversando com esse povo maravilhoso do nosso grande Amazônia. Opa! Então vamos lá, Tony. Eu queria que você começasse falando para nós, né? O que a pesquisa, né, que revela aqui que 86% dos jovens, né, LGBTI+, não se sentem seguros na escola em razão da aparência. Eu queria que você falasse o que quer dizer sobre o ambiente educacional brasileiro de hoje. O que essa pesquisa, o que esses dados nos dizem? É muito importante, nós que trabalhamos com educação, a gente sempre ficar mapeando quais são os problemas da educação. A educação tem vários problemas, com a questão dos profissionais de educação, que muitas vezes não são valorizados, a estrutura, muitas vezes das escolas não é uma estrutura física interessante, mas também além desses problemas, tem esse problema do relacionamento entre as crianças, entre os adolescentes. E nesse sentido, a educação é o segundo momento de socialização da criança e do adolescente. Ele sai da família, onde tem os seus valores, tem sua criação, e ele vai para a escola para ele conviver em sociedade, que é um dos grandes objetivos da educação. Você vai para a escola por 3 objetivos. Primeiro, para se desenvolver como pessoa, para ser cidadão e para o mercado de trabalho. Esses são os 3 objetivos da educação brasileira, está na Constituição Federal e nas leis de diretrizes de bases da LDB. E quando a gente pega essa questão do relacionamento, que aí 86% dos jovens sofrem bullying, são motivo de chacota, motivo de piada, isso é muito grave, porque isso faz com que o adolescente, a criança, se sente inseguro para estudar. Então, a percentagem das pessoas que se sentem inseguras para ir para a escola é muito grande. E isso tem que ter uma resposta da gestão da escola, dos professores, dos colegas e principalmente também das famílias, que muitas vezes a criança leva os conceitos e preconceitos da própria família. É isso mesmo. Então, a escola, que deveria ser um lugar de acolhimento e não de medo, tem que estar aí junto, trabalhando de uma forma totalmente conjunta com todos esses atores, né? E eu queria saber, Tony, quais são as consequências dessa violência constante, né, para a vida deles, né? Você falou justamente, né, sobre bullying, tem xingamentos, né? E principalmente tem exclusão e até agressões, né? Que faz parte aí desse cotidiano desses jovens. Então, quais são as consequências dessa violência constante para a vida deles? Primeiro, a autoestima da criança, do adolescente, e nós adultos também. Quando a gente está num lugar onde a gente é motivo de chacota, é apelidado por alguma das nossas características, nós não nos sentimos bem. Primeira questão que afeta é a
produtividade acadêmica. Essa criança, esse adolescente, ele vai tirar notas baixas, ele vai faltar muito à escola, muitas vezes ele vai desistir de estudar, e muitas vezes, e nós já tivemos casos no Brasil, do adolescente, da criança, cometer suicídio. Sim. Então, quando a autoestima da pessoa está tão abalada, ela não se sente protegida. E a pesquisa nos mostra que as pessoas que foram lá pedir ajuda, só 10% tiveram algum tipo de resposta e algum tipo de acolhimento. Então, a gente percebe que o ambiente educacional ele não está preparado, porque muitas vezes a professora ou a direção da escola, ou a equipe pedagógica fala, olha, é uma brincadeira de criança. E não é. Quando você começa a falar do aspecto físico de um adolescente, o aspecto da aparência, ou da região de onde ela vive, dos olhos, de algumas características da criança, isso é muito... Porque a criança está se constituindo como cidadão, ela não é como adulto que tem essa capacidade de reação. Então é muito importante que ela tenha esse apoio, porque senão essa criança ela vai diminuir o seu rendimento escolar e também pode desistir de estudar, porque é um grave problema para o nosso país. De uma certa forma é uma violação dos direitos, né? E é muito duro crescer se sentindo invisível, odiado, não é mesmo, Tony? Então, a escola, ela é um reflexo da nossa sociedade. A sociedade, nós temos os conceitos, os preconceitos, nós temos o racismo, nós temos o machismo, nós temos o capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas que têm algum tipo de deficiência, e também a LGBTfobia, que é aquela pessoa que não está dentro da heteronormatividade. E esse sofrimento na escola é um sofrimento que pode sim ser aliviado. Que nós todos e todas temos que respeitar a lei maior, que é a Constituição Federal, que fala que nós somos todos iguais em direitos e deveres. Então, nós somos... É um direito da criança e do adolescente, quando ele está dentro de uma escola, ela está sob a tutela do Estado. O Estado tem que cuidar, os professores têm que cuidar. O professor não chega lá e despeja um conhecimento, ele tem que interagir com essas crianças, com esses adolescentes, e mostrar que nós temos que conviver com a diversidade. É isso aí. Acho que essa pesquisa também vem falar sobre essa cultura institucional nas escolas brasileiras, né? Justamente isso que você está trazendo, né? Que os professores, os membros da gestão escolar e os funcionários, eles também têm que se capacitarem para receberem esses alunos. É isso, né, Tony? Com certeza. Inclusive, tem um dado que nos surpreendeu, que a gente pediu quem é que comete o bullying. Quem é? Porque agora, inclusive, é crime. Se você pegar a lei de 2024, aquela criança aquele adolescente que cometeu bullying via internet ou pessoalmente, os pais podem responder por crime. Então, é importante a gente tocar nesse assunto. E um dado que a gente ficou muito surpreso é que 97% de quem comete o bullying são os próprios colegas, mas também tem esse bullying, 35% vem dos próprios professores. E aí é algo que nos deixou preocupados, porque o professor é uma figura de autoridade. E se o professor comete, que aí já não é nem bullying, poderia ser, já é ser um assédio, já é um assédio, um professor fazer piada com um aluno, não é um motivo, não é plausível, não é aceitável isso. Então nós temos que trabalhar isso, e aí tem as soluções. Eu acho que a primeira questão, as universidades, as faculdades, nas licenciaturas, eu mesmo sou professor de português, história e da pedagogia,
eu nunca, absolutamente, tive uma aula que tratasse sobre bullying, tratasse sobre relacionamento humano entre os adolescentes. Eu tive que aprender lendo, fazendo cursos. Então é muito importante que na formação básica os professores tenham essa formação, que os professores que passaram em concursos têm que ter capacitação por parte das secretarias de educação dos municípios e do estado, e que a gente também tenha um material pedagógico para os professores, porque muitas vezes tem que sensibilizar os professores para esse tipo, porque o bullying tem várias camadas, tem vários tipos de bullying. Sabe, uma pessoa que mora num bairro mais pobre, uma pessoa que, como a raça dela, a etnia dela, a forma, o corpo físico da pessoa, aquela pessoa mais obesa, a pessoa mais magrinha, ela sofre esse tipo de assédio, de bullying nas escolas. Uhum. Então, para você, quando os gestores escolares se posicionarem claramente contra a discriminação, quando os professores receberem uma formação melhor sobre diversidade, quando os alunos virem que existem canais para denúncia e acolhimento, isso vai começar a mudar? Seria isso, Tony? Com certeza. Nós sabemos que a educação nossa, no nosso país, evoluiu muito. Hoje nós temos quase 100% das pessoas que têm acesso à educação. E a gente, através de pesquisas, a gente já vai começando a perceber onde está tendo alguns problemas. E esse problema de violência dentro da escola, nós estamos apontando isso. Então a gente tem que ir já proporcionando soluções. Inclusive nós, Aliança, juntamente com o Instituto Unibanco, nós estamos lançando, em mês de julho, um curso de capacitação online para os gestores das escolas. Então, falando de tudo isso, conceituando, falando como que deve reagir, quando você percebe uma criança que está triste, que está faltando, verificar, investigar isso, compete mais à equipe pedagógica, o que está acontecendo com essa criança e fazer um trabalho de conscientização na sala de aula, que muitas vezes é na sala de aula, mas muitas vezes é na escola, é na hora do recreio, é na hora do lanche, e as crianças são estigmatizadas. E aí, como é que a gente cria mais canais de escuta e acolhimento mais eficazes, né, dentro das instituições de ensino, Tony? Você tem a sensibilidade. Eu posso falar de experiência. Você, dentro de uma sala de aula, você está lá, as crianças começam a fazer muita brincadeira. As crianças, porque elas estão nesse momento próprio da infância e da adolescência, de brincar muito, o professor não pode falar uma palavra que já vira uma piada. Então o professor tem que saber assim, eu estou aqui como profissional de educação, eu tenho que gerenciar esse conflito. A sala de aula é um conflito direto. E não é só através de reprimindo as crianças, mas discutindo, olha, será que isso que você falou é correto? Você gostaria, sabe, colocar as crianças para pensar, porque a escola é um momento de aprendizagem. E você não tem o momento certo. Vamos fazer uma palestra de bullying no dia 7 de abril, que é o Dia Nacional Anti-Bullying. O bullying é algo que você tem que aprender todo dia. É como empatia, sabe? Você vai acabar com o bullying, você vai diminuir o bullying, através da empatia, através do respeito, sabe? Inclusive todos os grandes líderes religiosos falam e falaram, não faça aquilo para os outros que você não quer que faça para você mesmo. Sabe? Isso é um dogma, é algo que tem que ser ensinado nas escolas todos os dias. Legal. E como é que você, né, membro e diretor da Aliança Nacional, né, e principalmente todos que estão aí trabalhando com você, tem atuado aí para transformar essa realidade e promover políticas educacionais mais inclusivas, Tony? Primeiro fiz a pesquisa, quer dizer, nós já estamos trabalhando há muito tempo, mas nós fazemos material, nós temos um manual, como trabalhar essas questões na sala de aula,
Nós agora preparamos o curso. Nós fizemos o lançamento dessa pesquisa dentro do Conselho Nacional de Educação. Tinham várias secretarias de Estado da educação lá. Então, o nosso trabalho é de exigir que as secretarias, que o Ministério da Educação, através do seu Conselho Nacional, tenha uma resolução, porque hoje nós já temos 2 leis. Nós temos que fazer cumprir essa lei. O problema é que muitos professores, muitos gestores das escolas não sabem cumprir a lei. E a cumprir a lei é ter uma equipe dentro das escolas que trabalha essa questão de relacionamento humano, porque o que é o bullying? É a falta de um relacionamento humano saudável. Então, todas as escolas têm que ter uma equipe de professores, pedagogos, estudantes que vão trabalhar fazendo campanhas semanais, mensais, sobre a questão da violência nas escolas. Porque hoje a palavra que a gente fala é bullying. Mas o que nós estamos tratando é violência psicológica e violência física. Isso é verdade, né? Inclusive o Ministério da Educação lançou um grupo de trabalho técnico para combater o bullying e a discriminação nas escolas. Isso foi recente, Exatamente. Né? Como é que você vê essa iniciativa? Já é um passo legal? Já é um passo. É só o fato de você detectar que tem um problema na escola é muito importante. E eu falo de uma forma muito tranquila. A experiência que eu tive e tenho nas escolas, uma sala de aula onde as pessoas se respeitam, que não tem aquela gritaria, que não tem o respeito entre os estudantes, é muito bacana. Você tem prazer de chegar naquela sala de aula e dar uma aula. Agora, naquela sala de aula, na qual todos estão gritando, todo mundo está se maltratando, porque a criança, o adolescente, ele é bem reativo. Ele vai ter uma reação contra essa violência. Então, é nesse sentido que o enfrentamento ao bullying é um enfrentamento, é bom para todo mundo. Com certeza, né? E aí o papel da família, dos colegas e da comunidade escolar é super importante nesse momento, né? Para enfrentar esse bullying, para enfrentar essa discriminação nas escolas, é isso, Tony? Com certeza absoluta. Os pais, eles têm que fazer uma escuta das crianças, não só ficar preocupados com a nota, sabe? Porque às vezes, eu posso falar isso como pai. Temos 3 filhos. Os 3 filhos, quando chegavam da escola, a gente conversava, ver como é que está, como é que não está. E muitas vezes nossos filhos são negros. E eles comentavam, olha, eu sofri racismo hoje, me apelidaram disso, daquilo outro. E quando acontecia isso, quando aconteceu situações como essa, fomos lá na escola, fizemos a reclamação para a pedagoga, para a direção da escola, formalizando. Então, os pais também têm que ficar atentos. E tem algo que eu acho que é importante. Tem as pessoas que têm acesso à Netflix, tem uma série de 4 episódios que eu fiquei impactado, que é adolescentes. E um menino, ele vai lá, comenta isso, o assassinato de uma colega de sala de aula, porque ela fazia bullying com ele. Então, é muito forte. E ela tem suscitado essa discussão. Nós temos que escutar mais as nossas crianças e adolescentes, cuidar com quem estão conversando na internet, porque muitas vezes os pais não têm tempo de conversar, eles acabam entrando em alguns grupos, em alguns sites que não é saudável para a saúde mental das crianças e adolescentes. Isso aí, Tony. Nossa, muito obrigada por vir aqui trazer um pouquinho, né, sobre essa pesquisa, para fazer essa reflexão. Que mensagem você deixa, então, para todos nós, principalmente para os estudantes LGBT e a mais, né, que enfrentam essas dificuldades no ambiente escolar? Primeiro, nós temos que ser resilientes. Nós temos que, tem um problema, vamos ter 2 soluções. Exigir das autoridades que sanem o problema, mas também se colocar à disposição. Você não fazendo bullying com as pessoas,
Ou quando você vê uma pessoa que está sofrendo bullying, ir lá proteger, fazer uma fala de respeito, de empatia. É isso que nós vamos fazer. Nós precisamos de um mundo, e não é algo do pessoal da esquerda, do pessoal da direita. É de toda a sociedade enfrentar a violência e o bullying no meio educacional. É essa a minha mensagem. Obrigado. Obrigada, Tônia. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Muito bem, gente. Então, eu conversei com o diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI+, né? E também conversamos aqui sobre a pesquisa nacional sobre o bullying no ambiente educacional brasileiro.